Bem-vindo ao curso de Introdução à Programação com a linguagem Visual Basic. Esse curso é produzido pela Control IT Service. E maiores informações podem ser encontradas no site da Control, www.controlit.com.br. Bom, esse curso ele é um curso inicial de um conjunto de outros cursos. É o curso Visual Basic inicial e é o curso para justamente quem está querendo iniciar com a programação de computadores, querendo aprender uma linguagem e aprender o que é programar. É um curso para iniciantes, é um curso que qualquer pessoa que conheça o básico de computação pode estar iniciando com a programação. E é um curso também para quem já conhece programação, já conhece um pouco de Visual Basic, que quer começar a conhecer Visual Basic .NET na plataforma do Visual Studio 2008, que é a última versão da Microsoft. Nós vamos falar então aqui sobre desde o início de programação, vamos falar um pouquinho sobre a história da programação nesse capítulo agora e vamos depois aprofundar um pouquinho em Visual Basic. Bom, um curso seguinte a esse, muito recomendado para quem gostar desse primeiro curso aqui, quem gostar da linguagem, é o Visual Basic 2, que é uma continuação desse Visual Basic anterior, onde vai se aprofundar mais e aí vai se ensinar, por exemplo, toda a parte de orientação ao objeto, vai se ensinar acesso a banco de dados e vários outros aprofundamentos aqui da linguagem Visual Basic. Esse curso agora é o de banco de dados e linguagem SQL. Linguagem SQL é a linguagem padrão de todos os bancos de dados. Todos os bancos de dados eles são acessíveis através da linguagem SQL. Nesse curso aqui vai se ensinar a linguagem SQL, em sua totalidade, ou seja, todas as formas de acesso, as formas de utilização e de manutenção e de montagem de queries, de seleções em cima dos bancos de dados, consultas em cima dos bancos de dados, né? Então, tudo isso vai ser ensinado na linguagem SQL. E na parte de banco de dados desse curso aqui vai ser ensinado tudo sobre banco de dados, desde a parte de modelagem de dados, modelagem de tabelas, até um aprofundamento em cima do banco de dados, performance de banco de dados, tipos de bancos de dados, tudo sobre banco de dados vai ser falado nesse curso. Outro curso muito interessante é o curso de Java. Java é uma linguagem famosíssima, né? Acredito que todos já tenham ouvido falar, e é uma linguagem voltada principalmente para a web. Apesar de que com Java você também consegue fazer aplicações, você consegue fazer basicamente tudo com Java. Mas é uma linguagem muito utilizada no mercado para desenvolvimento para plataformas web, para a internet, para aplicações de internet. Então, nesse curso número 1 aqui, a gente vai utilizar a linguagem Java e vai aprender todos os conceitos de Java, orientação ao objeto com Java já se aprende nesse curso aqui, e já o início de programação com Java. Bom, no módulo 2 de Java, a gente aí aprofunda com conhecimento de aplicações web e um aprofundamento maior em cima da linguagem Java. Nesse ponto aqui, nesse curso aqui, a gente vai então aprender a acessar também banco de dados com a linguagem Java. Então, nesse curso a gente chega a montar uma aplicação completa em Java para a web, aprende conceitos de web importantíssimos para poder se trabalhar com desenvolvimento web, e aí a gente termina o curso com uma montagem de uma aplicação web completinha, com acesso a banco de dados, inclusive. Linguagem C++. Esse vídeo curso ele vai ensinar naturalmente tudo sobre a linguagem C++. Uma linguagem que originada do C, né, que assumiu esse nome visual C++ quando veio para
conceitos do Visual Studio, conceitos visuais de programação. Então, mas a base dela é toda C, né? E é uma linguagem muito poderosa. Essa linguagem C++, ela é conhecida justamente pelo seu poder e é uma das linguagens preferidas para quem quer desenvolver jogos, para quem quer desenvolver aplicações que exijam muito desempenho e resposta em tempo real. Então, muitas plataformas, muitas aplicações do mercado que exigem tempo de resposta altíssimos têm que ser desenvolvidas em C++. Alguns sistemas operacionais, inclusive, a maioria deles eu diria, são desenvolvidos em linguagem C. Aí já dá para a gente perceber um pouco o poder da linguagem C e da linguagem C++. Vídeo curso de programação web, linguagem HTML e JavaScript. Esse é um curso, embora básico, ele é muito importante para quem quer trabalhar com linguagens de programação voltadas para a internet, voltadas para a web. Por quê? Porque HTML é o básico, a linguagem básica de qualquer browser e é o básico que você inicia o aprendizado com programação para o web, né? E logo em seguida vem o JavaScript para crítica de campos e outros controles diversos aí nas linguagens de programação para o web. Então, é extremamente necessário para quem quer programar web, quem quer conhecer um pouquinho sobre programação web, o início eu diria que seria por aqui. Tá? Até antes, talvez, de fazer um Java, a pessoa pode estar fazendo esse de HTML e JavaScript, porque também vai ser ensinado muito de conceito de programação web nesse curso aqui, e é muito interessante esses conceitos para depois entrar no Java. Tá? Muito bem, chegamos então ao vídeo curso de programação web com a linguagem ASP. A linguagem ASP já uma linguagem considerada dinâmica, né? Ao contrário de HTML e JavaScript, a ASP roda no servidor e ela possui várias vantagens sobre essas duas, HTML e JavaScript, né? Então, ASP e ASP.NET são ensinados nesse curso de programação web e aqui você também vai aprender a montar aplicações utilizando Visual Studio e utilizando aí linguagem dinâmica, acessando banco de dados e montando as suas primeiras páginas web aí com ASP. Muito bem, e aí então temos também o vídeo curso de programação com a linguagem PHP e banco de dados MySQL. Bom, aqui é um vídeo curso para quem não gosta de linguagens pagas ou não quer gastar dinheiro com ambientes pagos, né? Porque tanto o PHP quanto o banco de dados MySQL são gratuitos. E você encontra eles na internet para fazer download, né? E apesar de que eles acompanham o CD do curso, mas eles também são linguagens gratuitas aqui e um banco de dados gratuitos. Então, esse é um ambiente que muitas empresas também partem para esse ambiente pelo custo, pelo baixo custo aqui de desenvolvimento. Mas PHP é uma linguagem bem poderosa, é uma linguagem também dinâmica, como ASP também, né? E o banco de dados MySQL é um banco de dados excelente, apesar de ser gratuito, apesar de ser free, mas é um banco de dados que tem praticamente tudo que os outros têm também. E você vai conseguir montar aqui bancos grandes, bancos de dados grandes com diversas tabelas, com milhões de registros e ter segurança no seu ambiente. Então, tudo isso vai ser ensinado nesse curso aqui de programação PHP e MySQL. Tá? Bom, eventualmente estão sendo criados outros treinamentos também, e outros treinamentos, outros cursos você pode encontrar no site da Control IT, www.controlit.com.br. Bom, vamos falar sobre esse curso, sobre esse treinamento, que é o vídeo curso de Introdução à Programação com a linguagem Visual Basic. O que nós vamos ver? Bom, o objetivo desse curso é ensinar a programação de computadores utilizando a linguagem Visual Basic com o suíte Visual Basic Express 2008. Bom, este framework
2008 é a novíssima versão que a Microsoft lançou do .NET, do seu Visual Studio 2008. E esse framework ele possui diversas ferramentas. Uma das ferramentas de desenvolvimento é o Visual Basic. É uma das linguagens de desenvolvimento. E é justamente nele que se baseia, nessa linguagem de desenvolvimento para preparação de programas de computadores, né? Que o nosso curso se baseia. Então, isso tudo pode ser novo para alguns, pode ser que alguns dos que estão assistindo esse curso agora não entendam muito bem ainda o que é uma linguagem de programação, quais os conceitos básicos de programação. Nós vamos explicar isso tudo mais para frente um pouco. E é por isso é que esse curso, então, ele é para iniciantes, ele é para iniciantes de programação e possui exemplos fáceis e práticos, tá? O pessoal que já sabe programar pode fazer também, vai aprofundar ou vai até conhecer uma linguagem nova, ok? Bom, nós sugerimos que sempre quem esteja acompanhando o curso acompanhe com seu Visual Studio Express 2008 já instalado. Essa ferramenta ela é gratuita, ela pode ser tanto feito download, como também ela acompanha no CD do curso para ser instalada. E você deve instalá-la e deve fazer todos os exercícios conforme eles forem sendo explicados. Você tem que entrar, tem que tentar fazer ou até aprimorar os que já estão já desenvolvidos, né? São enviados alguns códigos também do desenvolvimento que é feito durante o curso para que você possa abrir, para que você possa analisar, para que você possa alterar ao seu gosto. Então você vai poder pegar, por exemplo, aqui o catálogo telefônico que é feito aqui nos capítulos finais, e você vai poder incrementá-lo, alterá-lo à vontade, como você quiser. Bom, nós vamos começar esse curso com a história da computação. Eu vou falar um pouquinho, então, ainda neste capítulo, sobre a história da computação, para que a gente entenda o que é o computador, como o computador surgiu, de onde vem essa máquina aí maravilhosa aí que mudou tanta coisa nos últimos anos, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos básicos de programação, é o capítulo 2. É muito interessante também, principalmente para quem nunca viu programação. Então nós falamos desde o que é uma linguagem de programação, o que é um programa, né? O que é programar, até o que é um fluxograma, o que é um processo, um desenho de um fluxograma, eh, o que é erros de sintaxe da linguagem e etc. O que é uma variável, o que é controles, tudo isso é visto aqui no capítulo 2. No capítulo 3, nós vamos explicar como instalar o Visual Basic Express. Apesar de que a instalação é muito simples e muito fácil e muito rápida. Mas nós fizemos aqui um módulozinho bem simples aqui para acompanhar você nesse passo a passo aí de instalação. No capítulo 4, a gente vai apresentar então o framework do Visual Basic Express 2008. No capítulo 5, criando o primeiro programa, nós vamos montar um programa para uma calculadora. No capítulo 6, estruturas condicionais, vamos começar a falar de estruturas condicionais, if, e para que elas servem. No capítulo 7, nós fazemos alguns exercícios. No capítulo 8, fazemos mais um exercício muito interessante e mostramos uma estrutura de repetição, que é a estrutura for. Bom, capítulo 9, como construir formulários profissionais. Você vai aprender a montar uma tela, um formulário de forma profissional, com todos os botões que tem num formulário profissional. No capítulo 10, você vai aprender a montar um programa de caixa de comércio básico, mas vão aprender aqui vários recursos que ainda não tinham sido ensinados anteriormente. E aí aqui eu faço uma observação importante. Mesmo você que já, talvez você olhe um determinado capítulo e diga, puxa, mas isso aqui eu já sei. Vale a pena você assistir o capítulo, porque apesar de, por exemplo, no capítulo 6 aqui é falado sobre o comando if, né?
E você vai dizer, você pode ser que alguns de vocês digam, não, mas eu já sei o comando if, eu vou pular. Mas acontece que aqui dentro do capítulo 6 são feitas algumas referências também a outros assuntos. Não fala-se só sobre isso, né? Eventualmente, durante o desenvolvimento dessa ferramenta aqui, o assunto principal é o comando if. Mas, por exemplo, surgem exemplos de correção de erro, depuração também é vista aqui dentro. Como é que eu acho um erro dentro de um programa? Então, tudo isso também é abordado aqui intrinsecamente nos capítulos, tá? Então, tem muito mais detalhes aqui do que meramente aqui o assunto principal, que é o que o capítulo comenta aqui, tá? Bom, capítulo 11, trabalhando com caixas de diálogo. Capítulo 12, arquivos gravados em disco, acessando arquivos em disco. Isso é muito interessante, esse pedaço aqui, porque você vai aprender a enxergar o conteúdo de um diretório, procurar um determinado arquivo em um diretório. Muito bem, no capítulo 13, você vai aprender a como gravar os dados no disco. Até aqui, todos os exemplos que nós tínhamos visto, a gente estava trabalhando com variáveis em memória. Nesse ponto aqui, a gente começa a criar um arquivo em disco e gravar arquivos em disco. Então, é um capítulo muito interessante aqui. E o capítulo 14 até o capítulo 20, a gente inicia e vai incrementando gradativamente, mostrando recursos novos num programa, numa aplicaçãozinha completa de catálogo telefônico. E nós ensinamos até a criar um filtro de pesquisa, mostramos splash screen, mostramos uma rotina de ordenação também, como fazer um sorte, uma rotina de ordenação. No capítulo 21, a gente fala brevemente sobre a tabela ASCII, e explica em que ela é utilizada nos computadores, mostra uma tabela ASCII por completa. E no capítulo 22, nós damos um pulo na Toolsbar e olhamos praticamente quase todos os componentes da Toolsbar. Todos vão estar sendo analisados aqui, ou pelo menos os mais importantes vão estar sendo analisados aqui. Alguns a gente deixa para comentar em detalhes no curso avançado, mas a maioria, pelo menos dos básicos todos, a gente vai ver nesse capítulo 22 aqui, e aí encerramos o curso, ok? Bom, iniciamos agora então o capítulo 1, História da Computação. Bom, aqui eu inicio em 1945, mas eu queria voltar um pouquinho no tempo e falar que antes disso aqui, né, numa época em que não existia ainda eletricidade, já começaram a surgir algumas máquinas muito interessantes, desenvolvidas, que faziam cálculos matemáticos, isso desde 1870, 1880, já se faziam as primeiras máquinas mecânicas de cálculos matemáticos, ou seja, você com várias engrenagens entrava com determinados números e ela conseguia, de acordo com as engrenagens dela, dar um retorno do cálculo solicitado. Então, Pascal foi um que desenvolveu uma máquina dessas, fantástica, né? Pascal, inclusive, existe uma linguagem com o nome dele, em homenagem a ele como um matemático da época dele, né? Mas que naquela época já surgiram as primeiras ferramentas de cálculo e pode-se dizer sim de processamento que recebia entradas e mostrava um resultado no final. Tá? Porque nós estamos começando aqui em 1940, 1900, na época da guerra aqui, porque nessa época é que surgiram mesmo os computadores, os que nós podemos realmente chamar de computadores elétricos ou eletromecânicos, alguns deles aqui nessa época, né? E surgiram principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial, né? A guerra, como sempre, trazendo os seus benefícios, né? Apesar de todos os malefícios, mas ela acabava trazendo muito esforço de desenvolvimento de conhecimentos novos, né? E aí surgiu, uma dessas coisas que surgiu foi justamente o computador. E surgiu aqui em 1945 o ENIAC.
Vejam que era um computador gigantesco, de parede a parede, com vários cabos, várias válvulas. Aqui nós vemos um operador do ENIAC, colocando algumas informações aqui, alguns parâmetros de informações aqui para dentro dele, né? E o ENIAC, a principal utilidade dele era que o exército americano procurava uma máquina capaz de efetuar cálculos balísticos com extrema rapidez e precisão. Assim, ele conseguiria, por exemplo, acertar um navio inimigo antes que o navio inimigo acertasse os seus próprios navios. Então, esse computador acabou sendo nomeado ENIAC, que era um Electronical Numerical Integrator and Computer. Essa é a tradução dele. Bom, aqui sentado aqui, nós vemos um operador, né? E ele estava justamente procurando um problema que tinha ocorrido. Naturalmente, muito provavelmente, queimou uma das válvulas do ENIAC. O ENIAC ele tinha mais ou menos umas 20.000 válvulas. Então imaginem que loucura. A válvula, ela atualmente quase não existe mais, mas imaginem uma lâmpada. Ela era mais ou menos como uma lâmpada, né? E essa pessoa aqui, que era um operador, ele tinha que correr todo o ENIAC, muitas vezes até entrando dentro do ENIAC, caminhando dentro dele, trocando as válvulas até descobrir qual que tinha sido queimada. Então, quando dava um problema, levava-se algumas horas para consertar. Então, o ENIAC, naturalmente, ele foi um início, né? Mas ainda estava muito longe de ser um ideal aí do que a gente precisa, do que a gente precisava para o dia a dia, né? Mas foi um grande início aqui, foi um grande desenvolvimento aqui da tecnologia mundial. Bom, uma outra observação interessante talvez você já tenha ouvido falar do termo bug. Ah, o meu computador deu um bug. Ah, tá com bug, esse sistema tá com bug, tá com problema, né? Mas bug em inglês não é problema. Bug em inglês é inseto, né? De onde vem então esse termo bug? Ah, o computador deu bug, deu um inseto, né? Vem justamente dessa época e provavelmente até dessa fasezinha aqui do ENIAC, porque como ele tinha milhares de válvulas, era muito comum entrar um inseto aqui dentro dele e ser torrado nas válvulas dele aqui, e aí parava tudo. E aí o operador tinha que entrar lá dentro, retirar o inseto e trocar a válvula. E aí é que vem o termo computador deu bug. Deu inseto no computador, deu bug, deu problema. Então é um termo antigo, mas que ficou até hoje como sempre que a gente quer se referenciar a um problema de computador. Muito bem, aqui duas operadoras também, provavelmente aqui fazendo alguma parametrização, mudando os cabos de posição. Bom, em 1946 surgiu então em produção o Mark I. O Mark I ele foi construído, iniciou-se o desenvolvimento dele em 1939, de um contrato entre a Marinha dos Estados Unidos da América e a Universidade Harvard para a construção de um calculador para tabelas de uso de navegação. Mais uma vez, tem tudo a ver aqui com a guerra também, né? Só que a IBM, nesse caso do Mark I, a IBM financiava a construção do calculador em 2/3 e o restante era financiado pela Marinha dos Estados Unidos. O Mark I tinha 17 metros, cerca de 17 metros de comprimento por 2,5 metros de altura e uma massa de cerca de 5 toneladas. Então aqui está ele, né? A gente pode reparar que ele tem um acabamento melhor do que o ENIAC, mas também era gigantesco e ocupava praticamente assim uma parede a outra de um andar inteiro de uma companhia. Então a gente não conseguiria nunca imaginar uma companhia, né? Uma empresa utilizando isso aqui. Era um computador realmente para uma marinha, para um exército americano ou algo assim governamental, né? Não era algo para se produzir para venda no mercado. Muito bem. Em 1945 surgiu o EDVAC, menor um pouco, aqui está ele, né? Durante a construção do ENIAC, Maucher
e Eckert iniciaram a construção de um outro computador eletrônico que armazenasse na memória qualquer programa e constituísse um multipurpose computer. Este computador foi denominado pela sigla de EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, e a sua apresentação pública foi realizada em 1947, ou seja, após a guerra já. A memória do EDVAC era construída com lâmpadas de mercúrio. Essa que foi a grande novidade aí do EDVAC. Excitando uma lâmpada de mercúrio com um impulso elétrico, este poderia ser enviado para frente e para trás, de modo a ser lido sobre a forma de 0 ou 1. Então, foi uma maneira de armazenar as informações, pelo menos enquanto o computador estivesse naturalmente em energia, com energia. Então, ele conseguia guardar em uma memória, através dessas lâmpadas aqui, os seus cálculos feitos. Então foi um grande avanço também em cima dos computadores aí. O EDVAC utilizava a notação binária pura, o 0 ou o 1, né? Ou seja, o verdadeiro ou o falso. Um conjunto desses aqui montava uma palavra, ou uma letra, e um conjunto maior uma palavra. O EDVAC utilizava a notação binária pura, o que significava a construção simplificava a construção da ZULA, que são as unidades lógicas e aritméticas dos computadores. Então, uma unidade central que faz cálculos, né? Essa ULA aqui. E, naturalmente, esse novo mecanismo, com essas lâmpadas de mercúrio, facilitava muito o trabalho das ULAs, porque ela conseguia armazenar e guardar os cálculos anteriores para continuar efetuando as novas operações. Muito bem, em 1951 surge o LEO. O LEO foi o primeiro computador comercializado em escala. Então, olha que interessante. Nesse ano aqui, tivemos então o primeiro computador mesmo sendo vendido em escala. A Bell Labs inventou o transistor nessa época, que passou a ser substituto às antigas válvulas, ou seja, acabaram-se as válvulas. Com isso, diminuiu o tamanho dos equipamentos, né? E muitos dos problemas causados pelas válvulas, alguns a gente já falou, né? Que toda hora queimavam, que ficavam trocando, tinha que ficar uma pessoa correndo procurando qual que tinha queimado, né? Nessa época que isso acabou. Em 1952 surge então o UNIVAC. Aqui embaixo está a foto dele, né? E os desenvolvedores do Mark I lançam o primeiro computador comercial, então, o UNIVAC. Era eletrônico e armazenava dados em fitas magnéticas. Essa foi sua grande novidade aqui. Então aqui está essa caixa aqui com cara de robozinho. Na verdade, ele tem aqui uma fita, né? Esses dois rolos aqui estão com uma fita gravando ou então lendo as informações dessa fita aqui. E ele processa com esse processador aqui dele, né? E esse aqui provavelmente é um cartão perfurado, um leitor de cartão ou então algo assim para uma saída aqui de informações. Muito bem. Bom, antes dessa unidade de fitas aqui, só existia o leitor de cartões, né? O Léo, por exemplo, aqui era com leitor de cartões, não tinha unidade de fita para gravar as informações. Então era uma loucura, porque imagina você ter que escrever todo um programa furando cartõezinhos, né? E de acordo com as posições furadas, ele entendia um determinado comando. Agora, pior que isso, os cartões eram, cada cartãozinho, uma informação, uma linha de código, né? Então, um programa de 1000 linhas de código, por exemplo, tinha que ter 1000 cartões. E esses 1000 cartões eles tinham que estar na ordem certinha. Então, imaginem que loucura quando caía no chão isso. Tinha que ser colocado na ordem certinha, senão já não funcionava mais nada. Era um trabalho danado. E isso melhorou muito aí com a chegada das unidades de fita. Bom, ela recebia informações lidas de uma fita magnética ao invés de cartões perfurados.
né, como eu falei agora. O primeiro comprador foi o Departamento Americano do Censo, para fazer o Censo Americano de 1951. Bom, em 1974 surge o Altair. Esse aqui, então, foi praticamente o primeiro microcomputador. Então, guardem esse nome, muito importante, 1974, Altair, né? Iniciando, então, a microinformática. Tá? Em 1974, Ed Roberts, do MITS, né, Microinstrumentation and Telemetry Systems, construiu o primeiro microcomputador para produção e comercialização em escala, o Altair. Baseado no microprocessador 8080 da Intel, o microcomputador tornou-se um sucesso de vendas, marcando o início da era da microinformática. Nessa época aqui, Bill Gates estava na faculdade, já de olho, já querendo trabalhar também com microinformática, de olho no Altair, né? E em 1975, Bill Gates e Paul Allen, seguindo aí o caminho trilhado aí pelo Altair, os dois estudantes criaram o primeiro sistema operacional para microcomputador, o qual chamaram de BASIC, Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Codes, ou Código de Instruções Simbólicas para todos os propósitos dos iniciantes. Ou seja, fizeram um computador nessa época, fizeram o Altair aqui, mas o Altair ele não tinha ainda uma linguagem fácil de entendimento para que as pessoas pudessem fazer programas básicos. Então, quem comprava o Altair nessa época aqui tinha que programar praticamente em linguagem de máquina, em código binário, ou no máximo com uma linguagem assim de baixíssimo nível, um assembler, né? Não existia ainda uma linguagem fácil para que qualquer estudante pudesse pegar e desenvolver os seus sistemas de cálculo, né? E isso aí é que o BASIC permitiu. O BASIC foi uma linguagem muito simples em que se podia escrever cálculos matemáticos e comandos e uma linguagem completinha para que você pudesse aqui estar se comunicando de forma mais fácil com os microcomputadores. E aí, naturalmente, anos mais tarde, ambos fundaram a Microsoft. Então, esse Basic aqui, né, ele foi o primeiro carro-chefe aí do Bill Gates aí que abriu as portas de toda a Microsoft, né? E veio naturalmente ao longo do tempo, se transformou na linguagem Basic e depois com o surgimento aí do ambiente .NET, Visual Studio, né? Hoje em dia é o Visual Studio é o Visual Basic, que é uma das linguagens que faz parte do Visual Studio, tá? Que é justamente o que você vai estar aprendendo aqui nesse curso. Em paralelo, surgiu a Apple, empresa dirigida por Steve Jobs. E em 1977, lançam no mercado microcomputadores Apple II, que foi um tremendo sucesso de venda, junto também com o TRS-80 da RadioShack e o PET da Commodore, muito forte na parte de jogos, esse aqui. O Apple II também tinha alguns joguinhos, né? Mas o TRS-80 nem tanto, era mais programação mesmo. Em 1979 surge o VisiCalc, o primeiro programa comercial para microcomputadores, dando início a uma nova era de desenvolvimento e empresas especializadas em software para microcomputadores. Tá? Então, também um ponto muito importante aqui em 1979, onde o mercado percebeu que existia também uma um comércio muito grande aí se iniciando para desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de aplicações para microcomputadores. E começaram a surgir as primeiras lojas especializadas em, em, em venda e as primeiras empresas também especializadas em desenvolvimento. E o primeiro programa comercial para microcomputador foi essa VisiCalc. Ok?